Fala, torcedor santista. Na opinião de vocês, valeu a pena trazer o Neymar de volta? O Santos só não caiu porque o Neymar voltou? Bom, hoje eu vou relembrar aqui alguns fatos que ocorreram em 2025 e 25 e a gente chegar juntos aí numa conclusão, se valeu a pena ou não. Mas antes da gente começar, peço para vocês darem um apoio, deem um like, comentem, se inscrevam no canal, é bem importante aqui pra gente, tá? Bom, desde janeiro de 2025, já se levantava o boato de que o Neymar ia voltar para o Santos. Isso causou muita aflição na época, também esperança na torcida, e ainda mais depois de a gente ter disputado a Série B e não ter jogado bem. Então a gente foi campeão, mas foi um péssimo desempenho, né? Comparando o que é o time do Santos numa Série B. No final de janeiro, foi então oficialmente divulgado pelo Santos o retorno dele, e ele foi apresentado numa festa gigante na Vila Belmiro, onde ele assinou o contrato por 5 meses. Então, mesmo com muita chuva, a torcida lotou o estádio para receber ele, e a festa ainda foi completada com a vitória do Santos sobre o São Paulo na Vila, um dia depois, né, no sábado, e ali então parecia que seria outro ano, seria um ano maravilhoso para o Santos e que a gente ia disputar todos os títulos. E alguns dias depois de ele ter sido apresentado, ele já estreou contra o Botafogo de Ribeirão, lá na Vila Belmiro. Eu, inclusive, fui nesse jogo. E é claro que não ganhou, porque quando eu vou, o Santos não ganha, infelizmente. Mas o Santos abriu o placar no primeiro tempo. O Neymar estreou no começo do segundo tempo. Em 45 minutos, ele mostrou que, mesmo não estando em boa forma, ele era um jogador diferenciado. O Botafogo acabou empatando aquele jogo para estragar a festa, mas nos primeiros jogos já mudou o desempenho do Santos quando ele estava em campo. E a cereja do bolo, para mim, veio contra a Inter de Limeira e o Red Bull, e ele teve ali uma apresentação de gala, né? Fez gol olímpico, jogou muito. E ali, acho que a torcida teve a sua esperança redobrada, né? De que seria uma questão de tempo para ele retornar ao seu melhor futebol e que a gente poderia sonhar alto em 2025. Porém, a partir dali já começaram as polêmicas. Então, a primeira delas foi que ele foi para assistir o desfile de carnaval lá no Rio, antes da semifinal do Paulista, e ele não jogou por ter se lesionado. E o Santos perde para o Corinthians. E o que foi mais estranho é que ele foi cortado ali no dia do jogo, mesmo depois a gente descobrindo que o Santos já sabia que ele não poderia jogar. E aí também a mídia ficou especulando, né, de que a ida dele para o desfile piorou a condição dele, então que ele só não jogou por causa do desfile. Então acabou tendo essa discussão por muito tempo e que acabou prejudicando, né, a imagem dele no Santos. O torcedor ficou meio bravo na época, mas acabou passando, né? A gente já sabia desse histórico do Neymar em épocas de carnaval, né? E a partir dali começa a sequência de lesões. Então ele só volta na terceira rodada do Brasileiro contra o Fluminense. E ele até começa jogando bem contra o Atlético Mineiro no jogo seguinte, mas ele já se machuca de novo no primeiro tempo. E ele fica mais de um mês fora. E ele volta na eliminação do Santos contra o CRB na Copa do Brasil. Ali o Santos coloca ele no segundo tempo, naquela medida de desespero para tentar evitar que a partida vá para os pênaltis. Ele joga bem, mas foi até aquele pênalti ridículo que o Guilherme bateu para fora e o Santos é eliminado. Então, já com essa mancha, né, de ter perdido para o CRB na Copa do Brasil, veio a polêmica do amistoso contra o RB Leipzig, que o pai dele diz que o foco do Neymar era se recuperar no Santos e não jogar, né? E que se jogasse, amém. Uma declaração desastrosa. Até quem não era santista na época ficou puto com isso. E a mídia também pegou muito no pé do pai do Neymar. E isso foi minando a credibilidade dele no Santos, né? E essa declaração ainda veio depois de que o Rodolfo divulgou o contrato, o primeiro, esse contrato que o Neymar fez com o Santos, onde ele ia ganhar em torno de 21 milhões por mês, mesmo que o Santos não conseguisse bater as metas de faturamento, né? Que é totalmente irreal para qualquer time no Brasil, até Flamengo, Palmeiras, é irreal pagar um valor desse, né? E para o Santos, então, que já é um dos times mais endividados do Brasil, fica ainda mais fora, né? Então, voltando para o Brasileirão, o Santos teve aquele jogo contra o Botafogo que eu não fui nesse, perdeu, mas eu não fui, que o Neymar estava jogando muito, o Santos jogando muito contra o Botafogo. A gente estava com aquela sensação de que o gol ia sair a qualquer momento.
E ele faz aquele um lance ridículo de botar a mão na bola e ser expulso. Se ele não botasse a mão na bola, ia ser pênalti e o Santos ia fazer 1-0, né? Então, o Santos. E o Santos já estava numa posição delicada no brasileiro, já estava na zona de rebaixamento, e perdendo em casa, perde o jogador, né, contra o Fortaleza, e ainda dizem que ele foi expulso para poder acompanhar o time dele na Kings League, lá na França, o Mundial de Clubes de Kings League, que ia ser bem na época do jogo contra o Fortaleza. Então tudo isso vai acumulando, né? Essas situações ruins que ele mesmo causa, né? E aí outra polêmica logo depois foi que durante o Mundial de Clubes ele diz que só não foi para o Fluminense para poder se recuperar e treinar ainda mais, o que não faz nenhum sentido, né? Ele ia sair do Santos para ir para o Fluminense para depois voltar para o Santos. Enfim, se é que ele ia voltar, né? Mais uma situação ridícula. E naquele momento a torcida estava muito dividida se queria a permanência dele ou não, né? Mas mesmo assim o Santos renovou por mais 6 meses, negociou pagar aquele mínimo que o Santos não conseguiu, que estava em aberto desses primeiros 5 meses, para pagar agora em 2026, né? Ficando só com um salário que gerava em torno aí de 4 a 5 milhões por mês. Não se sabe bem ao certo, mas se especulam que é isso. E depois da renovação, o Neymar ainda trouxe uma esperança, né, de que ia voltar a jogar bem, porque reduziu, né, aqueles valores irreais que o Santos tinha que pagar para ele, e veio aquele jogo contra o Flamengo. Então ele teve um tempo para se recuperar, joga bem contra o Flamengo e faz o gol da vitória. E era uma vitória ali que todos davam como impossível de acontecer. E apesar de o Santos ter um aproveitamento melhor com ele em campo, veio uma sequência muito ruim de resultados. O time começou a ir mal. Teve o episódio no jogo contra o Inter que ele briga com a torcida. Eu tava lá também, eu vi esse lance. O torcedor tava praticamente na minha frente ali e que, na minha visão, nada a ver o Neymar ter se importado com isso. E o Santos chegou no auge da crise, né, quando o time perdeu por 6-0 contra o Vasco, também estava lá no Morumbi, e ali foi o estopim para cair o Kleber Xavier, que até tinha vindo de uma vitória boa contra o Cruzeiro, numa virada lá em Minas Gerais, improvável também. E aí chegou o Vojvoda. Não sei antes o Santos ter se humilhado para tentar trazer o Sampaoli, e que bom que ele não veio, porque o Vojvoda, entre trancos e barrancos, conseguiu acertar o time. E ainda tiveram outras polêmicas, incluindo no jogo contra o Flamengo, que ele deu a entrevista no intervalo desastrada, falando que o Santos só faria gol se a bola passasse por ele, e que quando ele sai, o time estava perdendo de 3-0 e sem ele o Santos ainda marca 2 gols e ainda pressiona o Flamengo. E fora a atitude dele nesse jogo, que ele praticamente implorou para o juiz expulsar ele, e a atitude dele com os companheiros, o Zé Ivaldo, acho que com o Guilherme também. Então aquele jogo ali também foi um divisor de águas para o Neymar, porque a situação dele estava muito ruim, até a torcida estava criticando muito ele, e isso foi machucando o torcedor, né? Mesmo aqueles que apoiavam bastante, criticaram também. E daí veio aquela lesão, né, que supostamente ia tirar ele do restante da temporada. Acho que ali foi um pouco da gota d'água com a torcida. Vi muita gente que apoiava ele ferrenhamente, largando a mão dele. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, mesmo ele lesionado, conseguiu jogar as partidas finais do Brasileirão no sacrifício, conseguiu ajudar o Santos a escapar do rebaixamento e de fato ele foi muito importante. Ele entrou ali no segundo tempo contra o Fortaleza, que o Fortaleza amassava o Santos e o Santos conseguiu empatar aquele gol ali bem cagado do Adonis Frias, que teve a assistência do Neymar. E ele ainda quase marca de falta no finalzinho. Então ajudou ali, se o Santos perdesse, acho que dificilmente conseguiria reverter, não a questão de pontos, mas a questão da moral. E o Santos ia pegar aquela sequência de Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Mirassol, que era muito difícil e que foi de fato, né? O Santos conseguiu ali 2 pontos em 12, acabou salvando ali o Santos, né? Mas também não passou sem polêmicas, né? No jogo contra o Mirassol ele fez um golaço, eu tava lá, vi de pertinho. E depois ele vai lá e faz um pênalti besta no Reinaldo, né? Então o Mirassol empata ali, e aí começa de novo aquela questão de se vale a pena o Neymar, não vale. Mas os últimos jogos ali que teve
Juventude, Sport e o Cruzeiro. Ele teve um papel fundamental ali para salvar o Santos e a gente conseguiu escapar da Série B de novo, né? Então, após tudo isso, né? E com a permanência da Série A, voltou-se a discutir se ele ficaria ou não no Santos. Então a discussão era se ele ficaria só 6 meses, mas a surpresa foi que a diretoria conseguiu segurar ele até o final de 2026. Né? Então dizia-se que ele iria aposentar após a Copa do Mundo, né? Mas tem garantido aí até o final do ano, se ele cumprir o contrato, claro, né? Então no vídeo anterior que eu fiz, eu até disse que como torcedor eu queria que ele ficasse, eu gosto do Neymar, passo pano mesmo, mas que racionalmente eu era contra, devido aos altos valores que ele trazia e essas situações que ele traz para o clube também, né? Eu ainda acho isso. Eu não condeno os valores do primeiro contrato em si, porque foi uma aposta válida de trazer um ídolo, trazer um jogador desse tamanho para o Santos. Mas eu acho que o que foi feito de errado é aquele valor mínimo que o Santos teria que pagar, trazendo ou não as receitas. Então ali eu acho que o Santos assumiu um risco muito grande. E numa parceria como essa, uma parte não pode assumir o risco inteiro, tem que ser dividido entre as partes. Porque senão, como é que a outra parte garante que vai cumprir o contrato, né, que vai se esforçar para cumprir, se todo o risco está, né, com o outro lado? Então, eu não aceitaria de ter que pagar esse mínimo, mas o contrato em si eu acho que foi uma aposta e que deu errado, mas devido à administração mesmo dessa diretoria que não sabe nem negociar um contrato, né? Já a renovação com esse salário aí de 4 a 5 milhões, eu não tenho dúvidas que foi uma boa para o Santos, se for isso mesmo, claro, né? O time melhora com ele em campo, aumenta a força do time para negociar, para trazer outros jogadores, atrai mídia, ajuda a fechar patrocínios maiores. O ruim é que o Santos não tem capacidade, né, de tirar vantagem disso. Mas isso aí é uma outra história. E você, acha que valeu a pena trazer o Neymar de volta? Valeu a pena mesmo com todas essas polêmicas? Comenta aí o que você acha. Já aproveita, dê o like, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.